Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 21. Aparição de Jesus à margem do mar de Tiberíades. Pesca chamada milagrosa. Amor de Pedro a Jesus. Jesus lhe confia suas ovelhas e lhe prediz seu martírio, abstendo-se de dizer o que será feito de João. Uma vez lançada a rede, conforme lhes fora prescrito, ao ver que quase já não mais a podiam retirar, tão carregada estava de peixes, João, não podendo atribuir esse fato miraculoso senão a Jesus, disse a Pedro: "É o Senhor." Esse pensamento, expresso por João, dominou o espírito dos discípulos quando foi retirada a rede cheia de 153 peixes, e Jesus lhes disse: "Vinde e comei." Diante daquela pesca milagrosa, ficaram convencidos de que quem ali estava era o Mestre, mas perturbados não ousavam perguntar: "Quem és tu?" Só no momento em que tomou do pão e do peixe e os distribuiu com eles, foi que Jesus se lhes apresentou com a figura que lhes era familiar e que eles o reconheceram, ouvindo, depois de terem comido, aquela voz que tanto conheciam, quando o Mestre falou a Pedro. Sabeis como se operou essa manifestação que exclui a ressurreição com um corpo material humano qual os vossos. As explicações que recebestes nos comentários aos 3 primeiros evangelhos, relativas às aparições aos 2 discípulos que iam para a aldeia de Emaús e a Maria Madalena, bastam. A ciência espírita fornece a explicação desse fenômeno de aparições produzido por Jesus com o corpo fluídico de natureza perispirítica, apto à longa tangibilidade que ele tomara para cumprir a sua missão terrena, corpo esse de harmonia com a sua natureza espiritual e em relativa harmonia com o vosso planeta. Quanto à pesca tida por milagrosa pelos discípulos, explica-se naturalmente como a primeira em que tomaram parte Pedro e André, seu irmão, Tiago e João, filhos de Zebedeu. A esse respeito já tivestes as explicações necessárias. Dizendo a Pedro o que consta dos versículos 15, 16 e 17, Jesus determinou a parte que cabia a esse apóstolo nos trabalhos de guiar os primeiros passos do cristianismo. Dirigiu-se, porém, a Pedro especialmente, e não aos que deram à sua missão apostólica o caráter de um governo sucessivamente transmissível. Reportai-vos ao que vos dissemos acerca do verdadeiro sentido destas palavras de Jesus a Pedro. Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Nos versículos 18 e 19 do capítulo 21 da narrativa evangélica feita por João, Jesus prediz a Pedro seu martírio e o gênero de morte que o espera, proferindo estas palavras veladas: "Segue-me." Pedro tinha de seguir a Jesus
pois tinha que ser crucificado. Quanto à resposta que lhe deu o mestre e que, tomada em sentido material e ao pé da letra, fez supor ingenuidade dos tempos, que João não morreria até que o mestre voltasse na época predita do fim do mundo, o que ela dava a entender é que cada um tem bastante com que se ocupar, vigiando seus próprios atos e preparando, enquanto pode, o seu fim, sem cuidar de perscrutar o futuro para saber qual será o destino deste ou daquele. Tais o sentido e o fim destas palavras intencionalmente evasivas e veladas. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me? Com que Jesus respondeu a esta pergunta de Pedro. E este, referindo-se a João, Senhor, que será feito dele? A sorte futura de cada um dos apóstolos tinha que lhes permanecer oculta. Daí o cunho evasivo dessa resposta, cujo objetivo, segundo o Espírito que vivifica, era, sob o véu da letra, predizer a Pedro qual a que o esperava e deixar ao mesmo tempo um ensino para os homens. Era também uma lição dada àquele apóstolo. Não vejais nas palavras do versículo 25 que encerram o capítulo 21 e também a narrativa evangélica feita por João, mais do que uma expressão exagerada de que se serviu esse apóstolo, falando a seus discípulos, para lhes fazer compreender, mediante uma figura de linguagem, a grandeza das obras de Jesus.